a Deus. Glória a Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Estamos sentindo a presença de Deus, né? É real a presença do Espírito de Deus aqui neste lugar, mais uma vez nesta noite. Nós louvamos a Deus por tudo, por sua glória, por tudo quanto Ele tem feito nas nossas vidas. Eu quero convidar os irmãos para que abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas. As crianças estão liberadas. Eu pensei assim, eu nunca vou esquecer o dia que eu for pregar no domingo. Mas acabei esquecendo. São Lucas, capítulo de número 6. Glória a Deus. Oi. Capítulo 6 de São Lucas. Evangelho de São Lucas. São Lucas, versículo 46. 4 versículos nós vamos ler. Amém? Vamos prestar atenção na palavra de Deus. Versículo de número 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto ou com força, a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque a casa estava fundada ou fundamentada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto, com força, a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai bendito que está no céu, e que o Espírito do Senhor que está aqui conosco nesta noite, na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Santo Filho, continue conosco, nos abençoando. Nós acabamos de louvar o teu nome, oramos, já te glorificamos aqui nesta noite e queremos te glorificar mais. Que tudo que estamos fazendo aqui nesta noite seja para exaltar o teu nome, seja para te enaltecer e magnificar o teu santo nome. Receba, Senhor, as nossas orações. Receba esta palavra nesta noite, que ela venha em favor dos nossos corações para a nossa edificação. Que o Senhor seja glorificado em tudo, assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Devemos fazer o que Jesus mandou. Quando Paulo escreveu a carta dele em Efésios, irmãos, no capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo afirma que nós somos salvos pela graça e pela fé. E no versículo 8 e versículo 9, Paulo escreveu desse jeito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E João, o evangelista, um dos apóstolos de Jesus também, naquele versículo tão famoso, na parte B deste versículo, no capítulo 3, versículo de número 16, João escreveu assim: aquele que crer em Jesus tem a vida eterna. Veja que os dois se combinam. Paulo fala que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e João diz que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Paulo completa que a nossa salvação não vem das obras,
porque se viesse das obras, nós nos gloriávamos. Então ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie, ou seja, para que ninguém receba essa glória para si. Mas agora, Jesus afirma nesse contexto, nesse texto que nós acabamos de ler, o próprio Jesus está falando que a obediência é fundamental para a nossa salvação. Mas nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé. Mas Jesus fala aqui nesses 4 versículos que a obediência, ela é fundamental. Mas ela é fundamental porque a fé salvadora, irmãos, ela leva o crente a uma vida de santidade. A fé salvadora, ela leva o crente a uma vida de ação. Ela causa este efeito na vida daquele que é salvo. Pois Paulo, quando ele escreveu Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, se nós lermos também o 10, nós vamos ver que Paulo ele complementa. Ele fala, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, aí ele fala, para as boas obras. Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas nós somos feituras de Cristo Jesus, nós somos feitos para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E o mesmo João que escreveu, João 3,16, que disse que aquele que crê em Jesus tem a vida eterna, um pouco mais para frente, quando ele escreve também no seu mesmo livro, em João capítulo 3, no mesmo capítulo 3, no versículo 36, João também, ele afirma o que Paulo também disse em Efésios. Ele fala, aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Ele só creu no Filho, tem a vida eterna. Mas aquele que não crê, ou seja, aquele que se rebela, em outras versões, aquele que não crê, ou seja, aquele que se rebela, no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Vejam, irmãos, que Paulo e João, eles têm a mesma visão, que a salvação ela é pela fé, ela é pela graça, mediante a fé. Mas nós precisamos praticar as boas obras também, porque já somos salvos, já somos libertos. E isso é a visão dos apóstolos, em consonância com o que Jesus falou aqui, nos versículos 46, 47, 48, aonde Jesus nos mandou. Por isso que eu coloquei a mensagem, devemos fazer o que Jesus mandou, Então, irmãos, é impossível separar fé salvadora com a obediência. Não tem como nós separarmos. Somos salvos e vamos separar a obediência. E é impossível separar a descrença, a incredulidade com a desobediência. Sempre a descrença, sempre a incredulidade, a rebelião, ela está em consonância com a desobediência. E a fé salvadora, aqueles que são salvos, ela está em conexão com aqueles que obedecem. Por isso, nós devemos fazer o que Jesus mandou. Em Atos capítulo 5, versículo 32, na parte B, quando Lucas escreveu Atos, ele disse o seguinte, o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo é dado àqueles que obedecem a Jesus. Em Atos capítulo 6, versículo 7, da parte B, São Lucas também continua com a mesma visão. Ele fala, e crescia a palavra de Deus. E ele fala, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Veja, irmãos, que existe uma conexão, mais uma vez reafirmando, que a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus, a nossa fé, somos salvos pela graça, precisa estar em consonância com a nossa obediência. Precisamos obedecer o que Jesus mandou. Nós fomos salvos, irmãos, para darmos bons frutos, e muitos frutos. E a natureza dessa árvore, ela determina o tipo de fruto.
Qual é a natureza da árvore? Dependendo da natureza da árvore, nós vamos ver o tipo de fruto. Então nós julgaremos a árvore pelos frutos. E Jesus falou: eu quero que vocês deis muitos frutos. A igreja foi salva por Cristo, colocada nessa terra para que dê muitos frutos. Você foi salvo por Jesus para que você dê muitos frutos e não poucos frutos. A graça nos salvou por meio da fé, não pelas obras, mas a fé que salva, ela resulta sempre em boas obras, esta verdadeira fé. Mas também sabemos que o requisito para entrar no céu não é simplesmente o obedecer, porque senão a graça seria inválida também, né? Porque ninguém consegue ser perfeito, simplesmente obedecer ao Senhor totalmente. Nós não conseguimos obedecer. Nós obedecemos pela graça que está em nós. Nós não amamos como Deus Ele manda nós amarmos. E Ele recomenda que nós amamos, mas nós não conseguimos fazer isso totalmente. Nós não amamos perfeitamente uns aos outros. E a Bíblia fala que todos nós pecamos. E nós pecamos todos os dias. Mas há uma ordenança de Deus para que nós amemos. Jesus não espera de nós, irmãos, a perfeição sem pecado para nós entrarmos no céu. Não é isso que Jesus está esperando de nós. Ele entende que você vai falhar, Ele entende que você vai errar, mas Ele precisa e Ele ordena que você obedeça às suas palavras e se esforce para fazer o que Ele está ordenando a fazer. Mas Ele está ensinando que a fé também sem prática ela é morta. Porque se nós temos fé e não praticamos a nossa fé, a nossa obra não vale nada, ela é morta. São Tiago disse isso. Então a fé verdadeira, irmãos, não é simplesmente aquela que é aceita no intelecto, porque tem muita gente que diz que tem fé. E qualquer pessoa do mundo que você perguntar, você vai dizer para ele, ele vai falar: eu tenho fé. Quantas pessoas que são ímpios falam: nossa, eu tenho uma fé, né? Uma fé tremenda, minha fé, olha, eu não toco, a pessoa tem uma fé, mas não pratica. A fé dele não é a fé salvadora, não é uma fé em que ele vive para a glória de Deus, é somente no intelecto, na sua mente. Não é aquela fé como a sua, que brota do seu coração, que Deus colocou no seu coração, aquela fé que te alegra, aquela fé que te leva a você glorificar a Deus, aquela fé que te faz você obedecer a Deus, aquela fé que faz você exaltar o nome de Cristo e fugir do pecado. O mundo não tem essa fé, o mundo não conhece essa fé. A fé verdadeira, ela vem quando nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. Quando nós nos colocamos à vontade de Cristo. Você sabe o que essa fé causa? Ela causa em você santidade, pureza, piedade. É dentro desse contexto que Jesus começa, então, versículos de número 46, quando ele fala aqui que Jesus nos ordena, então, obedecer a sua palavra. É por isso que ele fala no versículo 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Impressionante o que Jesus fala aqui. Jesus, sem equivocar, ele mostra, irmãos, aqui a sua posição legítima de Senhor. Veja que ele está dizendo que eu sou o Senhor, eu sou o Senhor. E tanto que quando Jesus, ele lava os pés dos apóstolos, quando ele termina de lavar os pés dos apóstolos, ele fala: vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu sou. Jesus fala. E quando Nicodemos se aproxima de Jesus, fala: Rabi, quer dizer mestre, ou bom mestre, bem sei que és vindo de Deus. Jesus é reconhecido como Senhor, e ele próprio se legitima. Ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor? Ele assume que tem essa autoridade legítima de Senhor. Ele é Senhor. É curioso. O Senhor da glória, o Senhor do céu, o Senhor eterno. Ele é Senhor, e se Ele é Senhor, Ele precisa de que os seus súditos o obedeçam. Se Ele é Senhor, Ele quer que os seus servos ouçam a sua voz e coloquem em prática. E Ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo, o que eu estou
mandando, o que eu estou ordenando. Pois Ele governa, irmãos, toda a nossa vida. Cristo governa todos os nossos pensamentos. Nós ouvimos hoje aqui na escola dominical que Ele é soberano, Ele comanda todo o nosso ser, todo o universo. Todas as coisas estão nuas, estão claras, patentes com aquele a qual nós havemos de tratar. Nenhum homem, nenhum ser humano vai escapar das mãos de Deus. Todos eles estão debaixo das mãos de Deus, ninguém vai escapar. Ou na eternidade, no tempo do juízo serão julgados todos os homens. Ninguém pode viver nesta terra achando que pode fazer o que ele bem quer, da maneira que ele quer, da vontade que ele quer, como se ele fosse dono de si. Não, nós temos um Senhor no céu, e Ele quer obediência dos seus servos. Por isso que Ele fala: por que me chamais Senhor, Senhor? Então Ele nos ordena a obedecê-lo, irmãos. Não é uma opção. Para alguns é opção, mas Ele ordena. Não é uma opção, Ele está dando uma ordem. É no imperativo que nós devemos obedecê-lo. E isso é vida cristã. Obedecer a Jesus é uma saúde espiritual. Obedecer a Jesus é receber tutano, força para vencer este mundo. As pessoas não compreendem, por isso que são fracas, por isso que são desanimadas. Mas quem obedece, mesmo na sua fraqueza, mesmo nas suas dificuldades, mesmo você se esforçando para obedecer, você recebe saúde espiritual, recebe força do céu. Isso é vida cristã, obedecer o Evangelho de Jesus, obedecer às suas palavras. Jesus, irmãos, sempre alertou sobre o perigo de uma falsa fidelidade a Ele, sempre. O que mais Jesus chamou a atenção dos seus apóstolos, dos seus discípulos e de seus servos, foi de uma falsa fidelidade a Ele. O que Jesus odeia é o cristão dizer que ama Ele, mas é falso para com Ele, não é fiel à sua palavra. Falam de boca para fora, mas não com o coração, não com a alma, não com o espírito. E Jesus condena isso. Ele disse em Mateus capítulo 27, versículo 21, nem tudo que me diz, aí ele fala, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem tudo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem entra nos céus não é o que diz Senhor, mas é o que faz a vontade do Pai que está nos céus. É estes que vão entrar no céu. Quantos crentes, irmãos, farão coisas impressionantes? Quantos crentes farão coisas exorbitantes, coisas miraculosas, coisas impressionantes no nome de Jesus, mas serão rejeitados, pois eles praticam a iniquidade. Usam o nome de Jesus, mas não são fiéis. Falam do nome de Jesus, mas não são fiéis, não são justos. Eles praticam a iniquidade. Jesus falou, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você acha que Jesus está falando para os ímpios? Não, eles já estão condenados. Os ímpios já estão condenados. O mundo já está debaixo da ira de Deus. Mas você não, a igreja não. Nós não estamos debaixo da ira de Deus. Nós estamos debaixo da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus. Então nós não podemos ser falsos, não podemos ser infiéis. Ele espera de nós a nossa fidelidade. Tendo pouca força, não negaste o meu nome, foi o que Jesus falou para uma das igrejas, das 7 igrejas da Ásia. Tendo pouca força, mas não negaste o meu nome. Nós nunca teremos muita força, mas a nossa força vem do Senhor, e essa força dele nos capacita a ser fiel. A força dele nos ajuda a obedecer a sua voz, a sua palavra, e essa força vem do céu sobre nós, pela virtude do Espírito Santo que acabamos de cantar aqui, do louvor do Espírito Santo que acabamos de louvar aqui. Então eles farão coisas impressionantes, expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão os enfermos, farão coisas, pregarão e muitas almas se converterão, mas não são obedientes a Deus, não ouviram a palavra de Deus.
Por quê? Porque Deus conhece, irmãos, os motivos egoístas. Deus conhece as pessoas que são exaltadas interiormente. Deus conhece todas as coisas, pensamentos lascivos. Aqueles que estão pregando por dinheiro, por ganância, aqueles que estão pregando para se aparecer, aqueles que estão louvando para dizer que sabem, aqueles que estão fazendo as coisas aí para que o mundo aplauda ele, para que o mundo aplaude ele. Deus conhece todas as coisas e estas obras serão julgadas. Estas obras terão um peso muito grande naquele grande dia. Então, irmãos, de que adianta profetizar? De que adianta profetizar? De que adianta realizar milagres, expulsar demônios? A Bíblia não está mandando de maneira alguma a nossa adoração a Deus. Expulsar demônio é uma consequência, curar um enfermo é uma consequência da nossa adoração e da nossa fidelidade a Deus. Isso é uma consequência da nossa comunhão, da nossa intimidade com o Senhor, e quando vem a necessidade, nós expulsamos mesmo o demônio, nós expulsamos a enfermidade em nome de Jesus, mas isso não leva nós à salvação. O que nos leva à salvação, irmãos, é o fruto do Espírito: pureza, amor, todos os frutos relacionados ali em Efésios capítulo 6, em Gálatas capítulo 5, perdão. Então, acima de tudo, o que Jesus ordena é obediência, irmãos. Caso contrário, estaremos fora do céu. Jesus requer de nós obediência. A aparência exterior não é suficiente para Deus. Deus não está procurando pessoas com aparência exterior. É necessário submissão, é necessário se estar debaixo da graça de Jesus, porque se Jesus é nosso Senhor, devemos-lhes obediência o tempo todo da nossa vida. Porque se nós dizemos que Ele é nosso Senhor, Ele quer que nós o obedecemos em todos os momentos, em todos os instantes da nossa vida. É isso que Ele requer de nós. Assim repreendeu os sacerdotes no tempo de Malaquias, irmãos. Esse era o problema dos sacerdotes no tempo de Malaquias. Eles diziam que adoravam a Deus, pegavam as ovelhas machucadas, aquelas ovelhas que estavam doentes, aquelas ovelhas mais magrinhas, e pegavam aquelas no meio do curral e apresentavam para Deus. E eles estavam levando o povo a se corromper, a se distanciar de Deus. Deus então repreende esses sacerdotes da época de Malaquias. E em Malaquias capítulo 1, versículo 6, o Senhor diz para o povo dele: o filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Aí ele diz: e se eu sou pai, Deus está falando, aonde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, aonde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos: a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Se Ele é Pai, aonde está a honra de adorar Ele como Pai? Se Ele é Senhor, por que nós não honramos Ele como Senhor que Ele é? É isso que Ele está requerendo de nós, da sua igreja. Nós perderemos o essencial da palavra de Jesus, caso não reconhecermos que Ele está dando um forte aviso, irmãos. Isso é muito perigoso. Se nós não entendermos o que Jesus está falando aqui nesses 4 versículos, 46, 47, 48 e 9, porque chamais Senhor, Senhor, nós corremos sérios perigos, e nós precisamos conhecer quem é Jesus, a forma e a maneira como você conhece Jesus. E quando você vai crescendo, desenvolvendo a sua vida espiritual, que você vai conhecendo quem é Jesus, mais humilde você vai ficando, mais simples você vai se tornando, e mais desejo de obedecer vai entrando no seu coração, e você vai se desviando do mal e do pecado, porque você conhece o seu Senhor, o seu Deus. Porque tem muita gente, irmãos, que chama Jesus Senhor e com ênfase, sabe? Porque o aviso é para aqueles que chamam Ele de Senhor, e não para aqueles que não chamam Ele de Senhor. O aviso é para você, o aviso é para mim, porque nós o chamamos de Senhor, mas não para aqueles que não o chamam de Senhor.
E muitas pessoas chamam Jesus com muita ênfase. Senhor, Senhor, né? Com sentimento às vezes, né? E dando aquela expressão que realmente ama o Senhor e que tem uma verdadeira comunhão com o Senhor. Por isso que Jesus, ele usa aqui, parece meio irônico nesta parábola, ele usa um duplo vocativo, porque ele fala, Senhor, Senhor, é para dar ênfase, é para mostrar, irmãos, como que estas pessoas dizem, com muita certeza afirmando, Senhor, mas eles não fazem o que Jesus manda. Isso está o perigo. Dessa forma eles caminham para a grande destruição eterna. São tipos de gente, tipos de pessoas ou tipo de cristãos que estão caminhando para a perdição eterna, porque chamam Jesus de Senhor, mas não faz o que Ele manda. Jesus se dirige a nós, dizemos que eu sou crente, Jesus é meu Senhor, e Ele se dirige para nós. Mas também Jesus, irmãos, constantemente Ele está pedindo, examine o seu coração, examine o seu coração à luz das Escrituras. Examine todo você, faz um check-up em você mesmo, examine o seu coração, se ele está alinhado com a palavra de Deus, com as Escrituras, se você está inserido dentro da palavra de Deus, porque você faz esse exame do seu coração e você vai entender se você pode continuar chamando Jesus de Senhor, porque os que obedecem devem chamá-lo de Senhor, devem obedecê-lo e devem chamá-lo de Senhor. Então chamar Jesus pelo nome e não fazer o que Ele manda é uma grande loucura, irmãos. E tem muitos que estão se perdendo nessa loucura, porque não fazem o que Jesus manda. Por isso Jesus fala no versículo 47 e 48, a obediência, ela precisa ser testada, e Ele testa a obediência. Vejam o versículo de número 47 e 48, Jesus testando a resistência da nossa obediência. Versículo 47, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundamentada sobre a rocha. A casa não caiu. Jesus agora, ele vai testar a nossa obediência, a resistência da nossa obediência. Se a nossa obediência realmente ela é firme, por isso ele cita então essas parábolas. Ele continua pregando com essa parábola e mostra então os dois construtores, irmãos, para nós compreendermos o que ele quer dizer. Ele afirma ainda por mais razões, mostrando que a obediência é uma ordem, não opção. Ele continua mostrando, olha, eu estou ordenando a vocês, eu estou mandando vocês, não é uma opção não, vocês que são servos, vocês precisam ouvir a minha voz, porque é uma ordem que eu estou dando. O primeiro construtor representa o homem que vai a Jesus. Esse primeiro construtor, ele vai a Jesus, veja bem o texto, ele ouve Jesus e ele pratica de acordo com as palavras de Jesus. Ele fala, é semelhante, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei. É semelhante ao homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces. Esse homem vai a Jesus, olha, ele ouve Jesus, vai a Jesus, ouve a Jesus e observa as palavras de Jesus. É um homem culto, é um homem inteligente, é caprichoso, ele é um construtor eficiente. Ele sabe que ele precisa de orientação e recebe a orientação para construir a sua casa. E quando ele ouve a orientação de alguém que é superior a ele, ele não só ouve, ele não só vai a uma pessoa que é superior, ele não só ouve a pessoa que é superior, mas ele coloca em prática e agora vai construir a sua casa. E ele constrói a sua casa com eficiência. A sua casa é construída sobre a rocha, uma fundação bem sólida. Uma fundação bem sólida. Essa casa ele sabe que morará a sua família, talvez a família de alguém, ou a sua própria casa, a sua própria família.
Este construtor está construindo e essa casa vai fazer parte da vida dele. Veja que no versículo 48 diz, olha, edificou uma casa, ele cavou, abriu bem fundo. Veja que ele vai na profundidade. Ele fala, e pôs os alicerces sobre a rocha. Quando ele cava, ele descobre a rocha, e ali ele coloca os alicerces. Ele coloca a estrutura sobre aquela casa. Então, quando a tempestade veio, a enchente veio de encontro àquela casa, nada aconteceu, ela não foi abalada, ela permaneceu firme. Os irmãos já viram muitas construções, aqui em Vila Velha está vendo muitas construções, e a região aqui é muito arenosa, e o lugar mais sólido, mais estruturado, está bem a fundo, bem fundo mesmo. Então eles usam um bate-estaca, coloca às vezes um ferro e vai batendo 5, 6 metros de ferro, depois bota outro solda e vai batendo mais outros 5, 6 metros de ferro, coloca outro solda e o bate-estaca vai batendo, até chegar a rocha. Quando ela chega naquela rocha, ela coloca ali as bases de ferro e depois começa a construir esses edifícios que a gente está vendo aqui nas orlas da Praia da Costa, Coqueiral de Itaparica, Itapuã. Está bem estruturado. Aí vem o vento, vem a enchente, vem o maremoto, vem tudo. Esses prédios não caem. Assim, a casa desse construtor permaneceu firme. Veio as tempestades, veio tudo, mas não caiu, disse Jesus. Porque ele ouviu a voz do mestre, ele ouviu a voz do construtor. As nossas vidas, irmãos, são representadas por esta casa. É isso que Jesus está apresentando aqui. Ele está dizendo, essa casa é a casa de vocês, ela é fundamentada, o fundamento é a obediência às palavras de Jesus, estes são os fundamentos, é ouvir o que Jesus faz e fundamentar a nossa casa nas palavras que Jesus falou para nós. E Jesus fala com a tamanha simplicidade, com a tamanha pureza, que ninguém escapa para dizer que não compreendeu o que Jesus falou por causa da sua simplicidade. Jesus não fala palavras difíceis, não fala um grego difícil, tanto que todo o Novo Testamento é escrito num grego muito simples, que é o grego koiné, que dava para entender tanto os plebeus quanto as pessoas ricas, os reis, todos compreendiam o que Jesus queria falar, porque Jesus estava ensinando com uma forma tão prática, para depois ninguém dizer, eu não ouvi, eu não compreendi o que Jesus falou. Então era necessário colocar, essa casa é a nossa vida espiritual. A obediência a Jesus nos dá segurança, irmãos. A obediência a Jesus não nos deixa nos abalar. Pode vir as tempestades, vêm os problemas deste mundo, vêm as lutas deste mundo, as pessoas não conseguem entender este milagre desses 2000 anos de igreja na terra. E por que a igreja não se abala? Por que crente tem 5, 10, 15, 20, 30 anos e não desvia? É porque a casa desse cristão está associada na rocha que é Cristo. A vida dele está fundamentada em Cristo. É Cristo de manhã, é Cristo de tarde, é Cristo de noite, é Cristo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. É Cristo em todos os segundos da sua vida. É fundamentada em Cristo e ele não abre mão. Não há vento que destrói uma casa desse tipo, irmãos. Não há vento que destrói. A nossa casa espiritual precisa ser construída, mas sobre uma base sólida. Entender a palavra de Deus, é ouvir o que Deus está falando. Ouvi hoje na escola dominical, eu coloquei no meu coração, eu preciso sair como uma Esther, como Mardoqueu. Eu preciso ser uma Ruth, uma Noemi. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, colocar no meu coração, enfrentar os inimigos, enfrentar as trevas. E você consegue isso, e nós conseguimos isso pelo poder de Deus que está nas nossas vidas. Jesus diz, eis que eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nós somos vencedores, irmãos. A casa precisa estar estruturada para que nós não sejamos cair pelos ventos desta vida. Construir não é fácil. Construir é muito difícil, construir leva tempo, construir tem muitas despesas,
muito trabalho para construir. Quando você vê uma edificação, uma casa ali, eles fazem um tapume em volta, né? Às vezes esses prédios daqui é muito interessante. E você vê só os tapumes, você não vê nada, você não sabe o que está sendo construído. Daqui a pouquinho você vê as pontinhas dos ferros subindo e tal, daqui a pouquinho você vê as estruturas, e vê as lajotas, e vai, daqui a pouquinho está aquele arranha-céu. Constrói, passa meses, passa um tempo, passa anos fazendo aquela construção. A vida espiritual, ela requer tempo, e muito tempo para Deus. Nós precisamos dar tempo para Deus, nós precisamos nos entregar para Deus, deixar Ele, o sumo, o construtor e artífice da nossa vida espiritual. Ele precisa nos alicerçar, e Ele quer nos alicerçar, mas nós precisamos ouvir a sua palavra, obedecer a sua palavra, não ser ouvinte esquecido, entender o que Ele quer para nós. Precisa ser fundamentada na rocha, irmãos, porque é necessário às vezes técnica de engenharia para construir, não é fácil. Pode colocar materiais também, irmãos, de primeira linha, numa construção ou numa casa, gastar muito dinheiro, pode fazer tudo isso, mas se faz necessário fundamentar essa casa numa rocha, senão ela não vale nada. Construir a vida espiritual sem obediência às palavras de Jesus é como desperdiçar dinheiro em uma casa sem fundação. E sempre há, irmãos, relâmpagos, trovões, sempre vai haver ventos fortes, é sinal de que as grandes tempestades e enchentes estão vindo, e a tempestade vai vir para testar a nossa construção, e a nossa construção é a obediência, e essas tempestades têm vindo. Essas tempestades se referem às provações desta vida. Somos provados, seremos julgados no futuro bem próximo, e ninguém vai escapar disso, mas precisamos estar fundamentado na rocha que é Cristo. Quem constrói sua vida na obediência a Jesus, tem uma vida sólida, tem uma vida garantida, porque a sua casa não vai ser destruída. Quem professa conhecer Jesus, mas não anda em obediência, não resistirá vindo às provações nesta vida, estará arruinado no dia do juízo, porque Ele vai nos julgar a nossa vida cristã. Tudo que nós passamos aqui é registrado no céu. Já pensou passar 30, 40 anos dentro de uma igreja? Você deixou os prazeres do mundo, deixou tudo que esse mundo oferece, e ser depois rejeitado lá no dia do juízo? Oh, que tristeza que vai ser. Por que não vamos ser fiéis? Por que não vamos ser justos diante de Deus? Nos esforçar para levar uma vida santa? Porque no resultado, no fim disso tudo, irmão, só tem dois resultados no fim disso tudo. Uma casa fica e a outra casa cai. Uma casa se subsiste, a outra é destruída. Isso mostra que no fim da vida somente dois destinos ao homem, é céu ou inferno, não tem jeito. No final só tem dois destinos, dois caminhos, ou céu ou inferno. O ser humano vai para um desses dois lugares. Ninguém vai escapar, ninguém. Ou o céu em Cristo, ou o mundo, o inferno. Não tem como escapar. Isso é ponto pacífico. As Escrituras dizem assim, por causa do pecado. E Deus julga o pecado, Deus condena o pecado na carne. Por isso matou o seu filho na cruz na carne. Quem diz acreditar em Jesus, mas o negam por sua vida desobediente, ele vai perder sua salvação. Paulo escreveu a Tito no capítulo 1, versículo de número 16. Ele disse, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis. É muito pesada essa palavra. Abomináveis aqui, irmãos, é detestáveis. O Espírito Santo inspirou Paulo aqui, escrever a Tito, ele coloca essa palavra abomináveis, ou seja, detestáveis, são detestáveis aos olhos de Deus, e desobedientes, e são reprovados para toda a boa obra. Não serve para a boa obra, não serve. Mas quem conhece a Deus, mas negam-no com as obras, conhece a Deus, mas dão mau testemunho. Eu já falei isso aqui numa quarta-feira, irmãos. O mundo depende do nosso testemunho. O mundo é salvo
por causa de você, porque Cristo está em você, e você é o exemplo, você é a luz, você é o sal desta terra. Então o mundo precisa ser salvo, ele olha para você, para a igreja, porque nós representamos a Cristo aqui nesta terra. Nossas obras precisam ser perfeitas em Cristo Jesus, para que as pessoas olhem para nós e vejam, esse é um servo do Senhor, é uma serva de Deus, e eu posso seguir o que ela faz, seguir o que ele faz, porque as obras que ele faz, as obras que ela faz, são obras corretas diante de Deus. É isso que ele quer de nós. A gente só observa, irmãos, a casa durante a tempestade. Antes as duas casas eram iguais, não havia tempestade. Tanto os dois homens construindo aqui, não havia tempestade, construiu as duas casas. Um foi muito rápido para construir. É quando vem as tempestades que a pessoa vai ver, olha, eu não deveria ter construído a casa neste lugar. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas ficaram pensando de repente, poxa, eu não deveria ter construído a minha casa aqui. Mas antes daquela grande tempestade, ninguém pensava nisso, construiu a casa. Então a nossa casa precisa ser construída, não na tempestade, mas colocar a nossa vida diante de Deus e entender o que Ele quer para que a nossa casa seja bem estruturada, para quando vier as tempestades, a nossa casa não seja destruída, porque a fundação, a parte escondida, irmãos, a parte escondida da nossa fundação, ela é que vai fazer a diferença, ela vai fazer a diferença, e a tempestade vem testar a nossa fé, pois enfrentamos muitas coisas, decepções, amarguras, traições, muitas coisas que nós enfrentamos, e são essas decepções que nós enfrentamos, que testa se realmente a nossa casa está fundamentada na rocha. São esses tipos de problemas que nós enfrentamos, que vai dizer, a casa de fulano, de ciclano, está fundamentado na rocha, não destrói, não cai, as tempestades não conseguem derrubar ela. Nós somos limitados, irmãos. Até mesmo a morte nos circula. Nós precisamos estar fundamentado na rocha que é Cristo. Não podemos ser hipócritas como os fariseus. Temos de ter cuidado para não vivermos de fachada diante dos outros, senão a tempestade tudo vai levar. Muito perigoso. Devemos ter o cuidado para não dizermos Senhor, Senhor, e não buscar obedecê-lo. Este é o único fundamento que resiste ao teste do tempo. Obediência. Obediência. Ninguém vai ser salvo porque fala muitas línguas. Ninguém vai ser salvo porque expulsa demônios, ou porque prega, ou porque ensina. Seremos salvos se obedecermos o nosso Senhor. Ele requer de nós obediência. Fruto do Espírito, obediência, obedecer. Veja aqui que ele pôs os alicerces sobre a rocha, veio a enchente, bateu com força, tudo são expressões fortes que Jesus coloca. Bateu com força a corrente naquela casa, não pôde abalar, nem abalar não pôde abalar. Por quê? Ele explica, porque estava fundamentada sobre a rocha. É a nossa vida, irmãos. A rocha é Cristo. Precisamos estar cada vez mais em Cristo. Então os desobedientes, irmãos, eles serão levados pela correnteza. Jesus, então, ele encerra essa parábola com essa expressão forte no versículo de número 49. Acompanhe, irmãos, o versículo de número 49. Ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Os irmãos já conhecem aquela fábula dos 3 porquinhos? Interessante, né? Eu acho que quem fez a fábula dos 3 porquinhos, talvez conhecia essa passagem bíblica, né? Heitor, Cícero e Prático, né? O Prático construiu a casinha dele com lajota, né? com cimento, com ferro. Cícero constrói a casa dele de palha, né? E Prático, e Heitor, ele constrói a casa dele de madeira, né? Aí quando o lobo vem,
assopra as duas casas, a de palha e de madeira, os dois saem correndo, vai para a casa do prático, mas não consegue destruir, o vento não consegue destruir a casa de prático. Interessante, é a nossa vida, irmãos, é a nossa vida. Quando nós vimos muitos cristãos caídos, cristãos que às vezes estão vivendo uma vida desordenada neste mundo, são casas que já caiu há muito tempo, as tempestades levou a vida deles, porque não estava construído na rocha. Esse segundo homem, infelizmente, ele constrói a sua casa sobre a terra. Ele é tolo. Ele também ouviu, o mestre também falou com ele, mas o problema é que ele não colocou em prática. As pessoas ouvem, mas não põem em prática, esse é o problema. Por que ele fez isso? Porque foi preguiçoso, talvez. Não quis cavar fundo, não quis obedecer, não quis sofrer, irmãos, as amarguras das provações, das dificuldades. Cavar até o solo rochoso, irmãos, não é nada fácil. Bater estaca não é fácil, até achar aquele solo rochoso não é fácil. Então as pessoas às vezes vão pelo caminho mais simples, irmãos, mais prático, não pelo caminho que é do sofrimento, da luta, da cruz. Por que o mundo de hoje rejeita a cruz? Muitas igrejas estão rejeitando a cruz, porque levar a cruz é pesada, porque levar a cruz é uma vergonha, uma ignomínia, sendo que o nosso Jesus carregou a cruz. Jesus condenou o mundo, e quando nós carregamos a cruz, e quando nós levamos a cruz, nós estamos dizendo que este mundo não presta, que este mundo não serve para nós, e nós somos edificados pela cruz de Cristo. E é a cruz que nós devemos levar, mas não se pregam mais a cruz, porque a cruz não traz alegria, a cruz traz angústia e sofrimento, mas é na cruz que nós somos provados. Então é muito mais fácil construir a casa sem todo esse esforço. Para que obedecer? Para que eu vou... Eu não sou tão radical assim não. Por que eu tenho que ouvir a palavra de Deus e eu tenho que viver desse jeito? Mas esses crentes são muito radicais. Eu não sigo aquela igreja porque ela é muito radical, igreja pesada, sabe? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. Mas é a palavra de Deus que nos recomenda. Não é que somos radicais, é que precisamos entender o que Jesus quer para nós. Então a vida espiritual, a desobediência, irmãos, geralmente é mais fácil do que a obediência. Ser desobediente é muito mais fácil, só que aparentemente parece que quer levar aonde você chega mais rápido, através da aparência. Parece, a desobediência leva a um lugar mais rápido, mas é só aparência. Por isso que muitos não obedecem. Então um construiu a casa com muito suor, e o outro com muita folga e muito rápido. Quem sabe aquele que construiu na areia, já tinha construído tão rápido, e já estava sentado dentro da sua casa, tomando um cafezinho, já regozijando na sua casa que tinha construído sobre a terra, e o outro estava lá ralando, sofrendo, com suor, com sacrifício, levando tempo, gastando tempo, para fazer a sua casa bem estruturada. Mas o dia da provação viria, para colocar em prova qual das duas casas tinha o alicerce da obediência ao construtor, aquele que era o mestre dos mestres, o grande engenheiro que poderia ordenar como fazer uma casa. Então, irmãos, para construir uma casa sólida é necessário abster-se dos prazeres do mundo, dos desejos da carne, crucificar o nosso eu, e isso não é nada fácil. Isso não é fácil. Enquanto o cristão sincero age assim, cavando profundos alicerces espirituais, muitos já estão assentados em suas casas. Às vezes são criticados aqueles que são julgados como radicais. Mas aqui está o segredo. A enchente virá, e o alicerce da obediência ou da desobediência mostrará a quem está seguro que casa resistirá. Se é a casa daquele que obedece, ou a casa daquele que é desobediente. E certamente os que obedecem sempre terão vitória. O homem que fez a sua casa sem fundação adequada, queria os benefícios imediatos da casa sem o trabalho e o tempo necessário para construí-la.
Ter um teto e móveis bem arrumados, irmão, não significa uma casa, um lar estruturado. Tem muita gente que tem móveis lindos, maravilhosos, talheres de pratas, sabe? Móveis de primeira qualidade, mas ali às vezes não é um lar, não é uma casa bem estruturada. Está faltando o Espírito de Deus, está faltando a palavra de Deus naquele lar, naquela casa. Isso não significa que é uma casa bem estruturada. Então, irmãos, quantas pessoas só conseguem ver Jesus pelos benefícios que Ele pode dar? Esses são o evangelho. Eu sou crente porque Jesus vai me dar uma casa, Jesus vai me dar um carro. Não, eu tenho pedido a Jesus. Sabe? Incrível que as pessoas trocam os benefícios da salvação, a paz, a alegria, a certeza da salvação, porque está buscando benefícios terrenos. Ele quer uma casa e está pedindo a Deus um carro. Não pode faltar roupa para ele, sabe? E Jesus nem deixa faltar essas coisas para nós, irmãos. Então o evangelho não se consiste nisso, em coisas, mas sim o evangelho se consiste em obediência a Deus e a sua palavra, para que a nossa casa seja bem estruturada, sabe? Então às vezes eles cantam louvores, pulam de um lado, pulam de outro, balançam a mão,